Olá, pessoal. Uma alegria estarmos juntos neste domingo, sempre com o meu querido irmão Darlan, para conversar sobre o Evangelho de hoje. Darlan. Maravilha. Salve, Marcelo. Salve, povo de Deus. É com muita alegria que estamos aqui em mais um Caminhando. Nesse domingo, a Igreja Católica antecipa a festa de São Pedro e São Paulo, né? Que a festa acontece no dia 29. E a igreja, como a gente está no domingo, a gente celebra São Pedro um dia antes. O evangelho que a gente partilha hoje fica lá no livro de São Mateus, capítulo 13, versículos de 13 a 19. E ele é escolhido por causa da palavra de Jesus que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Marcelo, jogando a bola para você, como a gente pode interpretar essa frase, esse versículo? Pois é, Darlan. Para a gente interpretar o versículo, a frase, a gente tem que entender a passagem do Evangelho inteira. E aí, para entender, Jesus estava num momento de crise. Ele percebeu que a missão dele com o povo da Galileia não tinha sido aquilo que ele pensava, tinha fracassado. Aí ele se afasta para um lugar estrangeiro. Ele vai lá para o norte do país, como se aqui no Brasil a gente fosse refugiado na Amazônia, e lá ele faz uma avaliação com os discípulos. E ele pergunta duas coisas. A primeira, o que é que o povo pensa de mim? E os discípulos responderam: uns dizem que você é Elias, outros que é Jeremias e tal. Aí ele interrompe e diz: e vocês mesmos, o que é que dizem de mim? E aí os discípulos respondem. Pedro responde em nome de todos, né, Darlan? Eu acho interessante quando ele responde, né, porque é uma resposta muito bonita. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está lá no versículo 16. No entanto, eu acho que Jesus reage de uma maneira um tanto estranha. E ele diz: Quem te revelou isso foi o Pai do céu. E aí é quando ele diz essa palavra, né, que tu és Pedro. Pedro seria essa pedra sobre a qual essa igreja ia ser fundada? É isso que ele quis dizer? Então, Darlan, quando você diz que a resposta de Jesus foi estranha, é porque Jesus diz que Pedro deu a resposta certa, mas ele, Jesus, não sabe se aquela resposta certa corresponde à opção mais profunda de Pedro. O que é que Pedro entende quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Será que é isso mesmo? Será que o fato de Jesus ser Filho do Deus vivo, para a concepção de Pedro, é a mesma que é de Jesus? E aí Jesus diz a Pedro: Pedro, isso que você está dizendo vem do meu Pai, não vem da sua cabeça, não vem da sua inteligência. Você não é capaz de dizer de uma maneira correta, profunda e coerente. Você pode até dizer a lição, uma pessoa aprende no catecismo: Jesus é o Filho de Deus. Mas o que significa isso? E aí foi o Pai que lhe revelou isso. E para você entender melhor essa palavra, eu vou te dar uma missão. Aí a missão é: você agora, a partir de agora, não se chama mais Simão, você vai se chamar Pedro. Pedro quer dizer pedra. E aí você tem razão. A pedra sobre a qual a igreja é fundada é Jesus. Mas Pedro é uma pedra que, tirada essa pedra para poder fazer a construção, se abre um buraco. E naquela época, até na época de Jesus, essas cavernas feitas nas rochas para tirar pedra, eu acho que eram pedras meio moles, como a gente tem no Brasil, a chamada pedra-sabão, você conhece? Que o pessoal aproveita para fazer imagens, né? Então, a pedra que Jesus falou que o Pedro devia ser é essa pedra que dá lugar a abrigo. Não é bem uma pedra como se fosse alicerce de construção. Uma rocha. É pedra que serve de acolhimento. Né? E aí Jesus diz a Pedro: você tem que ser assim. É isso que significa. Maravilha. Então, a gente pode, trazendo
fazendo essa tradução de uma forma mais popular, né, mais literal e popular ao mesmo tempo, a gente poderia dizer que a frase significa: tu és Pedro, e sobre ti, como uma gruta que serve de abrigo aos mais empobrecidos, quero construir minha comunidade, quero construir a minha igreja. É isso? É isso. Mateus é o único evangelista dos 4 que usa a palavra igreja. E é o único lugar no evangelho onde fala de igreja, é esse lugar aí. E qual é o sentido de igreja aí? É comunidade local. É a assembleia dos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Pedro é o apoio, é a pedra que deve dar segurança ao edifício da fé. Então, para a comunidade de Mateus, Pedro é o símbolo de todos nós, a quem Deus encarrega de confirmar na fé os irmãos e irmãs. Tá bom, gente? Maravilha, Marcelo. Então, trazendo isso para uma discussão mais nossa, né, mais atual, eu acredito que o Papa Francisco cumpre muito bem esse papel de ser pedra, né, essa função de ser pedra no sentido de apoio, de incentivo à ajuda aos mais pobres, aos migrantes, refugiados, que ele tanto defende e que tem nos impulsionado também, né, nessa batalha. Acredito que nesse contexto de ser pedra, de ser base, ele tem ajudado também muitos movimentos sociais, sobretudo nesse tempo de pandemia, quando a gente traz tantas discussões, tantos desafios, né, em apoio ao pobre, em apoio aos mais necessitados, e ele, enquanto essa liderança, traz esse incentivo e sempre está falando da necessidade de estar com essas pessoas. Eu acho isso importantíssimo, sobretudo nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Coisa boa, Darlan. Obrigado pelo seu testemunho. É isso mesmo, Papa Francisco não é o chefe da igreja. Ele é como o vigilante, como aquele que toma conta para poder unir as igrejas todas no mundo e para poder fazer com que a igreja cumpra essa missão de ser lugar de acolhida para toda a humanidade. Obrigado, gente, por participar na alegria desse evangelho. Um bom domingo para vocês todos e obrigado, Darlan, para você. E vamos em frente. Eu que agradeço a oportunidade do bate-papo. Um beijo no coração de todos e todas que nos acompanham e até o próximo Caminhando. Se puder, fique em casa, não esqueçam.